Olá, gente, estamos em mais uma quarta-feira reunidos para prosseguirmos no estudo do livro Os Prazeres da Alma e hoje falando sobre o perdão, também útil. Toda criatura deseja a paz e a felicidade, quer afastar de si o sofrimento e a amargura. Essa é a meta de existência de todos os seres humanos. Eu acho que já começa com esse primeiro parágrafo com uma síntese tão bonita, no sentido de que se a gente for perceber, o que a humanidade como um todo faz é de fato buscar o prazer, né, ali a alegria e a felicidade e querer evitar a todo custo essa dor, né? Então é pensar assim, já que a gente está falando de perdão, né, e perdão sempre pressupõe algum erro, algum equívoco, é perceber nas vezes em que provavelmente a gente errou, né? A gente estava em busca disso que a gente considerava que seria melhor para nós, em busca dessa felicidade, ainda que de uma forma às vezes imediatista, né? Muito instantânea ali, de viver o momento e querendo, de certo modo, fugir dessa dor, né? Desse incômodo. Em geral, os nossos erros são baseados nisso também, né? Porque depois a gente vai perceber que nem toda dor, mesmo desconfortável, às vezes nos produz ali um bem futuro. Mas é perceber que quando a gente errou, muito provavelmente foi essa tentativa de nos fazer felizes, né? Essa deturpação, às vezes, do conceito de felicidade, mas que é real. E é entender que muito provavelmente o outro também, né? Então, às vezes, nós somos meio desajustados mesmo, né? Às vezes a gente não tem tanta habilidade mesmo nesse caminho de escolhas, de decisões, e por conta disso, a gente fere, a gente magoa as pessoas, e eventualmente, tanto a gente precisa perdoar, quanto o outro também, às vezes, precisa nos pedir perdão, né? Ou sente essa necessidade. O entendimento do nosso melhor depende do grau de raciocínio lógico ou da situação que estamos vivenciando. Todo procedimento é compreensível e proveitoso em determinado contexto da vida. Então é interessante quando ele fala do nosso melhor, porque muito provavelmente se a gente soube crescer e evoluir, né, por menor que tenha sido esse caminho, quando a gente olha para trás nessa tentativa de ver, né, os nossos erros e os nossos acertos, a gente vai ver ali nos nossos equívocos, né, coisas que a gente poderia ter feito melhor, né, que a gente julga que poderia ter feito melhor. Mas claro, hoje já com uma consciência, já com novas visões, né, da vida, da realidade, a gente faria diferente. Mas naquela época é perceber que a gente fez o nosso melhor, sabe? E eu acho que é tanto olhar nessa perspectiva sobre os nossos erros quanto os erros alheios. Muito provavelmente as pessoas estavam fazendo o seu melhor, ainda que ao fazer esse melhor, de fato, feriram e magoaram profundamente. É, mas é perceber que nós somos muito mais ignorantes no sentido de não saber, sabe, do que de fato maus mesmo, sabe? É pensar que grande parte não é isso olhando para nós mesmos. É, muito provavelmente, né, a gente não queria ferir deliberadamente as pessoas com intenção, ali, com vontade, né? Mas no nosso meio, no nosso modo desajustado, às vezes, de decidir, de fazer escolhas, de querer, às vezes, a nossa felicidade em detrimento do outro, né, é que a gente acabou magoando, ferindo e errando. Mas é perceber que, na verdade, a gente está sempre dando o nosso melhor, ainda que caminhando um pouquinho ali mais para frente, a gente vai olhar para trás, né, e ver, às vezes, poxa, ali poderia ter feito diferente, né? Mas era o melhor para aquela circunstância. E é interessante quando ele fala ali, né, porque todo procedimento é compreensível e proveitoso em determinado contexto da vida. Então, assim, mesmo os nossos equívocos, mesmo os nossos erros, apesar de ter sido, né, muito provavelmente ali posteriormente a gente vivenciar um caminho de dor, né, até como uma forma de nos ajustar às leis da vida, né? Que quando a gente erra, há uma corrigenda a ser vivenciada, né? Mas é pensar, poxa, os meus erros, inclusive, podem ter me trazido até aqui, que é nesse caminho de autoconhecimento, de uma busca de mim e da busca do meu melhor, né? Então, ver que tem um proveito nisso tudo, né? Se a gente souber extrair esse proveito, tudo ali é aprendizado, né? Tudo ali faz parte da nossa caminhada e é bonito perceber depois que, poxa, errei, mas olha onde esse erro me trouxe quando eu decidi aprender com ele, aprender com a vida, né? Às vezes a gente vai perceber que
aquele erro que a gente tanto hoje vê que não queria ter vivenciado foi importante para nos trazer até onde estamos, né? E não que isso justifique nada, mas é aprender, né? Já que errei, que eu aprenda com isso, que eu transforme a minha vida, porque essa é a intenção da vida, né? A gente não está sempre acertando. A gente tem essa mescla na nossa vida de erros e acertos, né? Nós temos essa dualidade dentro de nós. Nós já temos um bem, mas ainda tem muita coisa a ser revisitada, a ser transformada, né, a ser melhorada mesmo. Quando tomamos atitudes baseadas em mágoas e ressentimentos, é porque supunhamos que isso nos parecia melhor. Sempre agimos conforme a nossa maturidade espiritual do momento, para decidir e resolver nossas dificuldades existenciais, ou melhor, tomamos decisões de acordo com as nossas possibilidades de percepção e interpretação, e também segundo a nossa capacidade e habilidade conquistadas. Aqui me vem muito uma humanidade muito grande do Hamed, né? De perceber de fato essas nossas imperfeições mesmo, do qual todos nós somos compostos mesmo. E aí ele fala, mesmo quando a gente toma atitudes baseadas em mágoas e ressentimentos, né, é porque supunhamos que parecia melhor, né? Então, também olhando ali na nossa jornada, e às vezes não tão distante, né, vários fatos em que a gente ainda agiu ali muito cheio de mágoa e muito cheio de ressentimento, perceber que, na verdade, a gente estava agindo segundo a maturidade espiritual que a gente tinha naquele momento. Às vezes não dava conta ainda de fazer diferente, né? Às vezes, mesmo com um desejo profundo de fazer diferente, às vezes a gente ainda não consegue. Mas é ir caminhando, né? É ir se esforçando mesmo para que esse caminho se dê, sob pena da gente ficar ali vivenciando todo o tempo, né? Toda uma vida, o mesmo ciclo, que também não adianta. Porque, apesar da gente ter diferentes níveis de maturidade espiritual, é preciso que a gente avance, é preciso que a gente tenha essa boa vontade de avançar, né? Mas é entender, né, que as nossas decisões, olha que bonito, tomamos decisões de acordo com as nossas possibilidades de percepção e interpretação, e segundo a nossa capacidade e habilidade conquistadas. Esse fim, segundo, né, esse finzinho ali, segundo a nossa capacidade e habilidade conquistadas, a gente vê que, na verdade, esse perdão também é treino, né? Então, não é achar que de um dia para o outro a gente vai se iluminar e esse perdão vai ser natural, é um treino constante. Então, mesmo na minha jornada, eu percebo, nossa, olha, isso daqui que para mim já foi ali uma pedra no sapato, hoje eu já consigo que isso seja mais tranquilo. Agora já tem outras situações em que eu ainda percebo que tem muita dificuldade, né? E aí a gente vai percebendo que é uma habilidade mesmo que a gente vai conquistando à base do quê? De treino. Né, de reforço, de ver que é difícil, né? E aí, ao ver que o meu processo é difícil, também tolero mais o outro, também entendo que é difícil também para o outro, né? Então, essa série de coisas, mas é treino, é uma habilidade mesmo. Tomamos decisões de acordo com as nossas possibilidades de percepção e interpretação. E quantas vezes, né, a nossa capacidade de percepção e de interpretação é muito pequena, né? Olhando também ali atrás, né, da nossa vida, da nossa história, a gente vai percebendo, poxa, quanto me equivoquei em relação àquilo que eu achava que eu estava vivenciando, o qual interpretei às vezes mal as pessoas e causei ali, né, aquilo que era uma questão delicada, mas pequena, né? Às vezes com essa minha percepção da realidade muito distorcida, acabei criando um problema ainda maior, de uma profundidade ainda maior. Então, a perceber, né? Existem os erros e a gente pode ou minimizar ou transformar isso de fato numa coisa muito grande. Então, é ver como a gente está interpretando toda essa realidade também. Damos o que temos, fazemos o que podemos. Isso é interessante muito numa questão da gente vivenciar a nossa relação com os nossos pais, né? Às vezes a gente olha a nossa infância, né? Vê algumas atitudes ali que não foram tão agradáveis por parte dos nossos pais, e ali começa aquela crítica, aquele julgamento, né? Aquele senso de que faria diferente, mas será que faria mesmo? E a perceber, né? Baseado bem nisso, assim, tá todo mundo dando o seu melhor. Quando a gente entende isso, a gente libera um pouco o outro. Não para errar deliberadamente com a gente o tempo todo, né? A gente coloca os nossos limites, mas é entender que as pessoas elas têm esses graus de discernimento. E que às vezes, muito provavelmente, a gente não seria capaz de fazer diferente. E uma coisa hoje, né, é observar os nossos pais, mas quando eram há 10 anos atrás, quem eu era há 10 anos atrás também, né? Quais foram as mudanças que desde então eu empreendi na minha vida? Então, é perceber que está todo mundo dando o seu melhor. E aí, quando eu vou analisando isso, né, a minha crítica, esse meu julgamento, ele vai sendo mesmo
diminuído e desmistificado. Quer dizer, hoje na minha própria vida, tampouco eu consigo, às vezes, fazer o que eu julgava que eles faziam, que eu poderia fazer melhor, né? Então, a vida é uma escola bonita, né? Pressupõe-se que quando alguém pede desculpa, é porque percebeu. Não, acho que falta uma partezinha aqui. Precisamos respeitar as nossas limitações vitais, emocionais e espirituais, bem como a dos nossos companheiros de jornada. Então, ele confirmando, né? Cada um de nós tem esses limites, né? Limites de consciência, limites espirituais, emocionais, mentais. E cada um é cada um. E cada um está dando o seu melhor ali ao longo dessa escadinha. Está todo mundo no seu degrau, vivenciando e fazendo aquilo que pode. Pressupõe que quando alguém pede desculpa é porque reconheceu o seu erro e solicita reconciliação pelo ato impensado e pelo comportamento equivocado. Usamos comumente o termo desculpa quando queremos nos redimir perante alguém ou quando causamos algum dano ou prejuízo. É a atitude de quem se conscientizou de ter ofendido, contrariado ou aborrecido alguém. Então a gente percebe, né? Quando a gente usa esse termo desculpa, é quando a gente se conscientizou, né? Ou deveria ser, né? De quando a gente se conscientizou de ter ofendido, de algum modo contrariado ou aborrecido alguém. Em outras palavras, quem pede desculpas quer dizer: retira a culpa que há em mim, pois me sinto responsável pelo mal que te causei. No entanto, existem indivíduos que a cada momento, de forma irrefletida, fazem uso da palavra desculpa, repetem-na sistematicamente durante anos e anos, porém continuam perpetuando os mesmos erros e agressões. Então, às vezes a gente faz uma banalização desse termo desculpa, né? Que é o que me parece que o Hamed vem falar aqui agora. Então, assim, não muda o comportamento, tampouco às vezes percebe que errou, mas pede desculpa como um ato muito mais mecânico do que como um reconhecimento sincero e verdadeiro do coração de que poderia ter feito diferente, o que errou, o que magoou, o que feriu, né? Às vezes vem só da boca, né? Mas não do coração, né? E aí a gente sempre tem aquela pessoa na qual a gente aponta, mas essa mensagem serviria muito para fulano, né? E aí cabe a gente fazer uma introspecção também. Será que a gente não tem feito isso com alguma determinada pessoa, com alguma determinada questão que a gente já viu que a gente tem que resolver dentro de nós e tá ali sistematicamente, repetidamente fazendo a mesma coisa, pedindo desculpas, mas não mudando o comportamento, ou não se comprometendo, né? Ou seja, é aquele que sistematicamente, repetidamente pede desculpa, mas não modifica a conduta. E isso dura anos e anos, né? Então, vamos ali observar o nosso coração, observar a nossa vida, observar se não somos nós, às vezes, que fazemos isso, né? Claro que tem o outro, mas aí cabe ao outro fazer esse reconhecimento e fazer essa modificação, caso ele queira, né? Mas e a nós, né? Que estamos aqui nesse processo, então, de nos desenvolvermos, de nos tornarmos melhores, será que a gente também não tem feito isso, né? Solicitam mil desculpas, mas nunca se soltam dos amarros, das atitudes desastrosas. Pedem com insistência, compadecimento e paciência e jamais renovam seus comportamentos. Continuam atormentando a vida alheia, né? Então, de que adianta, né? Pedir desculpas se de fato não reconheceu o erro, se de fato não se comprometeu nessa mudança de atitude, porque as pessoas, porque a depender da pessoa, ela já percebeu ali que ela errou, né? Mas sistematicamente ela não dá passos de tentar fazer diferente de fato, né? Então, às vezes até já percebeu que errou de verdade, mas continua mantendo ali o mesmo padrão, o mesmo nível de comportamento. E é entender, né? Que na verdade cada pessoa tem o seu limite, né? Eu tenho o meu, cada um de nós tem um limite diferente, e às vezes a gente está ultrapassando os limites dos outros que convivem conosco, sabe? Às vezes de forma inconsciente, mas é entender isso, cada pessoa tem o seu limite, né? E muitas das vezes as pessoas nos ferem, né? É, ferindo esses nossos limites, tocando em feridas que são muito profundas ainda dentro de nós, mas eu percebi às vezes a gente está fazendo isso também, né? E grande parte das perdas nas relações, né? Porque é na convivência intensa que isso vai se tornando
mais palpável, mais real, mais intenso, né? A gente vai errando normalmente com quem a gente convive mais, é entender que às vezes a gente, em geral, a gente perde muitas pessoas e as pessoas também nos perdem por conta disso, né? Dessa repetição de atitudes desrespeitosas, de não aceitar limites, de querer, às vezes, invadir a todo custo a vida e as decisões e a forma como a pessoa pensa e a forma como a pessoa quer agir. Então, que a gente saiba entender também que às vezes a gente pode estar ferindo o outro, né? A partir das nossas palavras, a partir das nossas tentativas de mudança, né? Então, é entender tudo isso. O outro nos fere, mas também nós fazemos isso, né? Acostumarem-se a pedir desculpas como se essa palavra fosse uma varinha de condão que desfizesse de um instante para outro, num passe de mágicas, todas as mágoas e perdas, afrontas e injúrias, sensações desagradáveis, desgostos e aborrecimentos causados pelos agravos e indelicadezas que cometeram, como se fosse uma varinha de condão, né? E é interessante porque às vezes a gente age assim também, né? A gente pede desculpas e quer que o outro entenda aquilo, ou quer que ele se modifique completamente, né? Mas é entender, cada ferida, cada pessoa tem o seu tempo para curar a ferida, se é que vai ser capaz, né? E a gente também tem que aceitar isso, assim como para nós também é um processo muito dolorido. Às vezes eu até gostaria que fosse diferente, mas eu ainda não me vejo capaz. Então, qual que é, sobretudo, deveria ser a nossa postura, né? Porque é isso, nós somos feitos desses erros e acertos, mas naquilo que a gente errou, ainda mais naquilo que a gente já sabe que errou, já sabe que faz, já sabe que não deveria, nos comprometer com esse processo, né? Para que essa repetição não ocorra, para que esse erro não se torne ainda maior, né? Porque já temos consciência, em algumas situações, de algumas vezes, nessas que a gente já tem consciência, que a gente se compromete de fato com essa mudança, né? Porque é isso, não tem como só com um pedido de desculpas, que, claro, é um passo importante, porque muitas vezes as pessoas nem reconhecem, né? Tampouco pedem desculpas, né? Se são ali muito orgulhosas, nem pedir desculpa pede. Mas e qual é aquele que também pede desculpa o tempo todo, né? Que finalidade também boa tem daquele que pede desculpa o tempo todo, mas não se compromete a mudar? Então, às vezes, a gente percebe que também existe muito isso, né? Às vezes a pessoa não diz com todas as palavras me desculpa, não pede perdão, mas modifica a conduta, né? Então, de fato, ela precisa pedir perdão com todas as palavras, ou com a ação dela, ela mostrou que foi capaz de fazer diferente, né? Então, que a gente saiba também fazer essa diferenciação, né? Porque, às vezes, aquele que muito fala, né, que não tem problemas em pedir perdão com todas as vezes não se modifica, né? Então, é fazer todas essas considerações, né? São criaturas que vulgarizaram o termo desculpa e o empregam de modo automático, repetindo mensagens contidas no livro de regras ou de etiqueta. Não se conscientizaram da sua maturidade, visto que não perceberam nem reconheceram ainda como concretos atos e as atitudes inadequadas que reproduzem quase todos os dias nos seus mais diversos relacionamentos. E aí é entender, né? Qual é o erro que eu tenho também, que eu venho vivenciando, às vezes não só com uma relação, em várias relações da minha vida, né? E é entender, gente, que esses erros, eles são, claro, um peso para as pessoas, mas antes de tudo para nós, que a gente vai estar sempre atraindo situações nas quais a vida quer nos mostrar e nos conduzir a fazer diferente. Então, a gente vai causando ali uma ferida, às vezes deliberada e constante nas pessoas, né? E olha que peso é para os outros, mas também para nós, porque tudo que a gente está fazendo vai ter consequência também, né? Ali, muito nessa direção da lei de ação e reação, então, é pensarmos mesmo, né? Empreender esse caminho mais profundo de me descobrir, de me conhecer, né? Então, às vezes, muito nessa parte, analisar o que as pessoas ali nos falam, né? Tem uma temática ali que se repete, em que vários dos meus relacionamentos já falaram que eu sou assim, poxa, então deixa eu olhar, deixa eu analisar, deixa eu fazer diferente antes que eu perca esses relacionamentos, né? E o que é muito comum, né? Quando a gente de fato não muda, aquilo que na verdade já está ali muito visível, muito latente dentro de nós, a vida vem trazendo outras oportunidades e outras pessoas, e às vezes a gente tem uma coleção de pessoas que magoou, né? E a pensar, poxa, mas se fosse assim, se fosse para deixar esse rastro, será que era mesmo? Será que essa é a minha função no mundo, de deixar esse rastro destrutivo, de ser peso na vida das pessoas, né? E não nos condenarmos sistematicamente. Tem coisas que a gente ainda não percebeu, mas naquilo que a gente já percebeu, né? Naquilo que sistematicamente está acontecendo.
vou mudar, né? Por nós e pelos outros também, né? E porque isso necessariamente vai causar consequências na nossa vida, ainda mais se são visíveis já para nós, né? Reincidem nos mesmos erros de forma compulsiva, como se possuíssem uma imposição interna irresistível as levasse a comportar-se sempre da mesma maneira, né? E é interessante que é isso, né? Como se é, me recordo de uma questão agora que eu não lembro o nome, mas falava, os arrastamentos eles são irresistíveis, ou seja, eu não consigo resistir. E não, né? Na verdade, com muito do nosso esforço, da nossa boa vontade, grande parte dos nossos problemas se solucionariam se a gente tivesse, de fato, essa vontade, essa constância, esse esforço de fazer diferente, né? Então, não existe esse arrastamento, né? Não existe. Existe uma influenciação já dos nossos traumas, dos nossos vícios, daquilo que a gente já tem ainda ruim, mas cabe a nós fazer essa parcela de aumento dessa ação e dessa postura mais ativa de querer ser diferente. É essencial diferenciar a desculpa social da desculpa conscientizada. A primeira simplesmente atravessa as barreiras da boca de forma impensada. Pode ser uma manobra ardilosa ou um pretexto para evitar dificuldades futuras diante de situações difíceis. Então, é interessante, né? Ou seja, às vezes é feito de uma forma impensada, mais inconsciente, e aí ele também traz essa outra, né? Que é um pedido de desculpa só pela boca, mas que também já é mais consciente, ou seja, é uma manobra já ali mais ardilosa. E qual seria o pretexto, né? Com qual justificativa de se fazer isso? Evitar dificuldades futuras diante de situações difíceis. Ah, mas eu já pedi desculpas por isso, né? Não, mas eu já falei que eu errei, né? Então, de usar esses argumentos, às vezes, como uma forma de não mudar mesmo, ou de evitar confrontos, ou de evitar discussões, né? Mas mudou de fato, melhorou de fato, né? Porque se a gente de fato pede desculpas, a gente reflete sobre isso, vê que realmente errou e se compromete então a fazer diferente. Poxa, se eu errei, o erro também significa eu querer reparar, né? Será que a gente tem feito isso? Então, aí pensando sobre todas essas coisas. A pessoa recorre a subterfúgios ou estratagemas para conseguir algo. A segunda sai do coração conscientizado, da alma verdadeiramente arrependida. O bom homem, do bom tesouro do coração, tira o que é bom. E aí, na outra, né, no outro tipo de desculpas, que não é a desculpa social, que foi que a gente comentou até agora, mas a desculpa conscientizada, né? Sai de uma alma verdadeiramente arrependida, porque é isso que eu falei, né? Num processo natural da gente perceber que se equivocou mesmo ali, quando aquilo vem muito profundo no nosso coração e, né, muito provavelmente todos nós já vivenciamos esses erros em que a gente realmente olhou e falou assim, nossa, mas errei feio aqui. Então, é esse erro já mais conscientizado, e quando isso acontece no nosso coração, é, é natural que a gente queira reparar, que a gente queira fazer diferente, que a gente tenha um compromisso de fazer diferente, né? Então, essa de fato seria a desculpa conscientizada, a desculpa que seria real, esse perdão mais verdadeiro, né? Aquilo que está saindo do coração. Desculpar pode ser o início de um novo tempo de convívio respeitoso, mas também pode ser um eterno jogo psicológico em que apenas se amortece um desrespeito à brutalidade e o golpe de ofensa. Olha que interessante, né? Então, a desculpa, ela tanto pode ser o início de um novo tempo de convívio respeitoso, ou seja, quando eu realmente verifico que eu errei, quando eu realmente me comprometo a ser diferente, claro, se a outra pessoa desejar, isso pode ser um início de algo muito transformador na nossa vida, né? De uma mudança muito positiva. E isso, de fato, é aprender com os erros, né? E o outro permitir que a gente também permaneça nisso. Né? Então, a desculpa, né, o perdão, ele tem esse lado muito positivo, mas aí também tem esse outro perdão que às vezes é só da boca, né? E que aí pode ser também um indício não de algo bom, não de algo que vai acrescentar, mas de um jogo eterno psicológico em que cada vez há mais desrespeito, brutalidade e ofensas, né? Então, é um ciclo que vai aumentando. Então, é esse perdão meio fictício, que na verdade é perdão, mas não é, né? Seja de quem ofendeu, seja de quem recebeu a ofensa, mas que na verdade só vai aumentando ali o desrespeito, né? A brutalidade e o golpe de ofensa, né? Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém, senão mudando de conduta. Isso é um trecho
do Livro dos Espíritos, que ele está comentando aqui, aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém senão mudando de conduta, ou seja, eu só consigo de fato esse perdão quando eu me comprometo mesmo a mudar a minha conduta, né? Isso de fato é o perdão. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que as palavras. Olha que bonito, né? As boas ações valem muito mais, às vezes, que um pedido de perdão. Se a pessoa não pede perdão, mas modifica a vida, se compromete a fazer diferente, né? Isso é muito mais valioso. Há mais felicidade em dar que em receber, ensina-nos a narrativa evangélica. Realmente, a pessoa que doa sabe por excelência própria que é mais feliz quando dá do que quando recebe. E é muito bonito isso, né? Essa passagem aqui que aquele que doa, né? Aquele que dá o primeiro passo de mudança de atitude, sabe que é muito melhor a gente, às vezes, dar esse primeiro passo do que receber, às vezes, né? Um pedido de perdão. Quem pede perdão, às vezes, né? E, às vezes, uma circunstância que a gente já verificou que a gente, às vezes, não errou, né? Mas de entender, assim, pela boa convivência, por tudo isso que nos nutre, por tudo isso que nos une, deixa eu dar também o primeiro passo. Eu acho que muito mais nesse há mais felicidade em dar do que em receber, eu acho que me parece também que a gente não precisa ficar esperando que as pessoas nos peçam perdão, né? Mas que a gente tenha essa boa vontade, às vezes, de receber o perdão que nos foi pedido por outra pessoa, mas em, às vezes, não necessitar disso, né? De entender pelo bom convívio, pelas boas relações que a gente tem aqui, que a gente possa transmutar essa relação, que a gente possa fazer diferente. E, claro, se a pessoa também se compromete a fazer ali a longo prazo diferente, né? Porque se sistematicamente continua fazendo a mesma coisa, não me parece que tenha assim tanta utilidade, né? Não exijamos dos outros aquilo que eles ainda não podem dar. O ato de perdoar ou de desculpar verdadeiramente requer amadurecimento e crescimento espiritual e, por consequência, certo grau de evolução. Então, às vezes a gente quer exigir dos outros esse perdão, né? E ele fala que, na verdade, o ato de perdoar ou de desculpar verdadeiramente, ele requer o amadurecimento e crescimento espiritual. E é verdade, né? A gente vai vendo que cada vez mais que a gente evolui, essa nossa vontade de fazer diferente, então de pedir perdão, ela aumenta, porque o nosso grau de consciência aumenta, e se aumenta a gente percebe mais os nossos erros, né? Quanto de fato, às vezes a gente receber esse perdão, né? Então, que a gente não exige isso dos outros, né? Demanda um certo grau de evolução mesmo, de crescimento, de maturidade espiritual. Então, que a gente não exija, né? Seja algo espontâneo também, porque às vezes se a gente exige perdão do outro e ele concede só da boca para fora, que adianta, né? Essas atitudes permanecem as mesmas. Então, é entender que cada um está dando o que tem. E aí cabe a nós, a partir desses limites, né, verificar se aquela pessoa permanece ou não na nossa vida, né, e ter ter essa consciência de que nem todo mundo vai ser capaz, né? Perdoar ou desculpar alguém é bom e saudável, mas viver desculpando indefinidamente os erros alheios pode ser muito perigoso. As emoções enterradas e não verbalizadas se manifestarão de forma negativa em outras situações e com diferentes pessoas em nosso dia a dia. Em vez de permitir que alguém nos use e magoe de forma obstinada, estabeleçamos limites e aprendamos a validar a nossa dignidade pessoal, desenvolvendo a arte de amar a nós mesmos, para que possamos amar plenamente os outros. Olha aí que frase bonita, né? Desenvolvendo a arte de amar a nós mesmos, para que então possamos amar plenamente os outros, né? Então, que a gente também não que ele fala ali, né? Às vezes a gente recebe esse perdão, né? Mas se é algo que a pessoa está falando só da boca para fora e não modifica suas atitudes, isso vai causando dentro de nós um nível de insatisfação muito grande, né? E se a gente não sabe trabalhar isso, o que que ele fala? Que, na verdade, esse recebimento dessas desculpas infinitas do outro, que não modificou, de fato, as suas atitudes, uma das grandes questões acontecer o quê, né? Que essas emoções enterradas e não verbalizadas, o outro faz desculpa. Eu não falo que eu fiquei magoada,
que né, não fala ali os meus limites, não coloca o meu valor, não tem uma dignidade pessoal bem estabelecida, uma autoestima pessoal, que eu vou permitindo coisas muito drásticas, muito graves à minha dignidade pessoal, isso, além de me definhar, né, física, espiritual e emocionalmente, isso não está adiantando muito para o outro, né? Então, é estabelecer muito bem esses limites. E, claro, gente, sabendo como falar, né, de uma forma tranquila, de uma forma serena, sabendo quando é hora de falar, às vezes quando é hora de falar, né? Entendendo que o perdão é importante, mas o perdão é ali de uma pessoa que não modifica a conduta, né? Como ele está dizendo, já é mais complicado, né? Se a gente não sabe, por exemplo, depois é, entender isso de outro modo, né? Porque é isso, se eu tenho uma raiva, né? Se o outro me pede desculpas dessa forma infindável, que não modifica, é natural que eu fique chateado, que eu fique magoado, que eu fique ferido. E se eu não trabalho isso dentro de mim, às vezes vem doenças, né? E às vezes eu também desabo em outras pessoas ali, né? Naquele mecanismo de deslocamento que a gente fala, né? Dessa figura psicológica, às vezes recebi o perdão, né? Mas de fato não recebi, fico com essa mágoa, com esse ressentimento dentro de mim, acaba explodindo com os familiares ali mais próximos ou com no trânsito, enfim, a gente faz esses deslocamentos, né? Ou às vezes por meio das doenças mesmo, né? Em vez de permitir que alguém nos use e nos magoe de forma obstinada, estabeleçamos limites e aprendamos a validar a nossa dignidade pessoal. Então é isso, né? Sobretudo que perdoemos os outros e também saibamos pedir perdão, mas não da boca para fora, né? Sabendo que cada um tem o seu limite, que cada um tem a sua dignidade pessoal, o seu valor e que a gente saiba fazer muito isso com as pessoas, né? E saiba também dar os limites necessários, né? Então, gente, esse foi o estudo de hoje, que possa ter sido proveitoso para vocês de algum modo, como foi para mim. É interessante que a gente vai vivenciando todas essas situações, né? E a cada mudança ali de tema, parece que a vida vai trazendo situações também. Eu acho muito interessante, né? Porque não deixa de ser uma prova sobre aquilo que a gente está de fato aprendendo a partir das lições que a gente vai lendo, que a gente vai extraindo, mas quase como uma forma também da vida falar assim, você já pode fazer diferente, né? Então percebo ali que às vezes coisas que eu achava que já estavam aceitadas, que já estavam tranquilas, vêm à tona novamente, como a dizer assim, olha mais um bocadinho para isso, agora você já pode fazer um pouquinho melhor, já pode fazer diferente, né? Vamos perdoar isso, aquilo. E como eu disse, né? A gente vai vendo que o perdão também é essa habilidade que a gente vai criando, né? De cada vez que a gente evolui um pouquinho mais, cresce um pouquinho mais, algumas coisas vão se tornando mais fáceis, né? A gente não, a gente vai ficando um pouco menos melindroso, né? Então, é isso, que a gente saiba aproveitar todas essas lições muito bonitas que o Hamed traz e que a gente tenha uma boa semana e que possa colocar isso em prática de algum modo, porque todas as coisas que estão chegando na nossa vida é porque a gente já tem condições de lidar, de fazer diferente, de melhorar, né? Então, que não sejamos também nós a pedir desculpas infinitas, né, para os outros, para as nossas relações e não modificarmos de fato, né? Às vezes nem perceber o nosso erro. Então, que a gente possa fazer esses dois contrapontos, tá bem? Então, um beijo, boa semana para todo mundo e até semana que vem.